pessoal que curte a gente aqui no desenrolado.com, sejam bem-vindos a mais uma aula espetacular dessa matéria tão envolvente e tão agradável que eu tenho certeza que você está aprendendo mais a cada dia. Eu sou o professor Diego Leitão, sejam bem-vindos, vamos agora estudar as leis de Newton. Bem, obviamente você deve saber que são três leis que regem a física do movimento. Newton, o pai da mecânica clássica, era um verdadeiro gênio, a mente dele era um prodígio, e a sua primeira lei é a famosa lei da inércia. Professor Diego Leitão, eu não posso me confundir, né? Claro que não. Lembre-se, a primeira lei é a lei da inércia. E o que significa inércia? Bem, vamos ver isso agora. Como você aprendeu comigo no módulo anterior, nós vimos que Galileu experimentou os planos inclinados e deu a Newton a condição de prosseguir rumo ao que era a evolução do conhecimento. Gente, inércia tem tudo a ver com uma dupla, repouso absoluto versus MRU. Todos os objetos apresentam uma tendência natural. Tendência essa a permanecer em equilíbrio. Nós aprendemos que existem duas modalidades de equilíbrio. Equilíbrio estático, que é exatamente o repouso absoluto, um objeto completamente parado num determinado referencial, parado agora, parado novamente e parado de novo, ele não sai dali, toda hora em repouso num determinado referencial. Esse é o equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico é o MRU, é quando ele se mantém em movimento retilíneo uniforme, sempre com a mesma velocidade, ou seja, o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Pois bem, Isaac Newton propôs uma lei, a primeira, lei da inércia, que garantia o seguinte: todos os corpos têm uma tendência a se manterem em equilíbrio, ou seja, em repouso absoluto ou então em MRU, a menos que um agente externo, um operador, a mão de alguém, uma pessoa, viesse interferir naquela situação de equilíbrio, causando uma mudança. Nós vimos aqui, a força é o agente físico provocador das mudanças. Se não há mudança, não há força, é equilíbrio. Então, se houver força, haverá mudança e não teremos equilíbrio. Portanto, sem força, um objeto se mantém em repouso absoluto ou em MRU, que é a tendência natural de todos os corpos. Observem, nós fizemos aqui na lousa dois desenhos. Vamos lá, por aqui é melhor. Essa foto mostra um jarro apoiado no chão. Muito bem, vamos lá. O jarro está parado em relação ao chão. E agora novamente parado. E continua parado, pois este é um retrato do repouso absoluto. O que poderia acontecer para que ele saísse do repouso? A mão de alguém, a ação de um operador, a intervenção de uma força poderia fazê-lo subir, fazê-lo ir para a esquerda, fazê-lo ir para a direita, fazê-lo sair do quadro ou mesmo entrar no quadro. Mas para isso eu precisaria de uma força. Sem ela, o objeto vai se manter em repouso absoluto. A foto ao lado mostra exatamente um objeto prosseguindo num chão que é liso, certamente, porque se não fosse liso, ele estaria freando. Então não há impedimentos ao deslizamento desse objeto. Ele se mantém com a mesma rapidez, velocidade de mesmo valor, na mesma direção e no mesmo sentido. Se eu quiser que ele dobre para fora do quadro, ou dobre para dentro, ou mesmo que ele fique mais rápido,
ou mesmo que ele fique mais lento, eu vou precisar da ação de um agente externo através de uma força. Então, essas duas imagens do jarro e do objeto se movendo, se deslocando no chão, mostram para nós repouso absoluto e MRU. Todos os objetos desprovidos da ação de uma força têm uma tendência em se manter ou em repouso absoluto ou em MRU. Aí, bem no centro, eu fiz questão de colocar essa palavra, massa. Bom, a massa de um objeto, medida no sistema internacional através da unidade quilograma, essa é a unidade oficial, a massa avalia a quantidade de matéria que um corpo acumula consigo. Mas um conceito muito top de massa é exatamente o seguinte: ela é a medida da inércia de um corpo. Ou seja, através da massa de um corpo, eu posso avaliar a tendência que esse objeto tem de se manter em repouso absoluto, completamente parado, ou então em movimento retilíneo uniforme. Para você entender melhor, pense comigo. Vamos lá. Aqui está o nosso jarro em repouso absoluto. Uma coisa é o jarro ter 1 kg de massa. Outra coisa é ele ter 10 kg de massa. Qual dos dois vocês acham que apresenta uma maior tendência em se manter em repouso absoluto? O primeiro, de 1 kg apenas, ou o segundo, de 10 kg de massa? Obviamente, maior tendência em se manter parado é o de 10 kg. Seria muito mais difícil tirar do repouso o de 10 kg do que o de 1 kg. Portanto, quem tem maior massa tem maior inércia, tem maior tendência em se manter em equilíbrio. Na foto ao lado, vamos fazer o mesmo questionamento. Se esse objeto aqui tiver 1 kg apenas e estiver escorregando nesse chão liso, e de repente eu faço ter 10 kg e ele está escorregando nesse chão liso, é mais fácil para um operador. Para mim, por exemplo, é mais fácil frear o de 1 kg ou é mais fácil frear o de 10 kg? Obviamente que é mais fácil frear o de 1 kg, porque o de 10 kg, que tem uma massa muito maior, apresenta uma mais forte tendência em se manter em movimento retilíneo uniforme. Caramba! Então, professor, quer dizer que a massa de um corpo tem a ver com a medida da sua inércia. Guarde esse conceito, ele está aparecendo aqui embaixo agora no seu visor. A massa de um corpo é a medida da sua inércia. Ou seja, quem tem mais massa tem mais tendência em se manter parado ou em MRU. E para alimentar ainda mais agora a sua mente com riqueza de exemplos, pense comigo, alguém num automóvel parado, de repente o seu pai está dirigindo e você está no banco do passageiro, o semáforo está no vermelho. Aí a luz verde acende e o motorista engata a primeira e arranca de uma vez. Qual é a tendência do seu corpo? Se manter aonde ele estava. É por isso que você tem a sensação de quando o carro está acelerando para frente, o seu corpo ir para trás, por causa da inércia, exatamente. Agora vamos pensar numa outra situação. Você vem cavalgando, gosta de andar de cavalo? Então, você está ali no pique, no trote com o cavalo, né? Você, selado no cavalo, em movimento. De repente o cavalo vê uma serpente no chão, se assusta e freia de uma vez. Se você não estiver preparado, é possível que o cavalo fique e você, Isso! É possível que você tome uma queda, graças ao fato da inércia estar presente naquela situação. E um exemplo ainda mais corriqueiro, mais habitual e mais fácil ainda. Agora você vai entender de vez. Estamos no ônibus, o ônibus em movimento. E de repente você não está sentado.
O ônibus está lotado e você está em pé. Ora, é possível que o motorista, ora precise acelerar e ora precise frear. E você mesmo pode se imaginar dentro do ônibus, com o ônibus ficando cada vez mais rápido, andando para frente, a sua tendência é uma, e de repente o ônibus andando para frente e freando. Você deve ir lá junto com o ônibus adiante. Isso é inércia. Nós temos a tendência natural de manter o nosso estado ou de repouso, de se manter parado, ou então de apresentar a continuidade do movimento. Muito bem, essa é a primeira lei de Newton, simples assim e com grandes chances de aparecer nos vestibulares que você está inscrito. Me acompanhe agora na análise da segunda lei de Newton. Vamos lá? Eu acho que eu consigo ouvir daqui um questionamento que você faz aí agora. Onde estão as fórmulas? Professor, cadê as equações? Onde está a matemática aplicada à física? Calma, meu desenrolado aluno. Por enquanto, os conceitos e a teoria devem formar uma base e um sólido alicerce para a gente continuar desenrolando essa matéria tão gostosa. Eu desejo um ótimo aprendizado a você. Fique conosco, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.